Por favor, Oswaldo, pode fazer a leitura da mensagem. Lição de ambientação 86. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Eu achei essa mensagem bem interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que o pensamento influencia só na questão emocional e mental, mas influencia inclusive na saúde física, né? Então, eu achei bem interessante isso, né? A gente cuidar dos nossos pensamentos, né? Procurar pensamentos bons, vibrações positivas, e para a gente ter uma boa saúde, né? Física, mental e espiritual. Ok. Essa é uma outra maneira de se falar aquela frase que todos nós já conhecemos, né? Mente sã, corpo são. Né? Cada vez mais a gente está catalogando a influência que os nossos pensamentos fazem alterar o nosso estado de saúde física, mental, emocional. Tudo está integrado. Né? Então, quando nós temos o desajuste em qualquer campo, nós sofremos fisicamente o reverberar, né, dessa alteração vibratória. Então, muitas das vezes, não sabe, minha pressão não regula, minha enxaqueca não passa, e assim vai. Tem um caso de um amigo, o Henrique, ele era médium, né, numa outra casa, e ele andou uma época muito irritadiço, porque ele não conseguia emprego, né? A questão mediúnica dele atrapalhava bastante, porque cada emprego que ele ia, ele começava a perceber a movimentação espiritual do ambiente e aquilo fazia muito mal a ele. E ele ficou irritadíssimo por isso. E aí ele começou a ter uma dor de cabeça. Aí foi fazer um exame, identificou um tumor na cabeça. E aí ele via, desde quando ele começou a ter essa dor de cabeça, ele via um espírito do lado da cama dele, ajoelhado em genuflexão, orando. Sem falar nada, ele só via essa imagem. E aí, no próprio centro, teve lá orientação, esclarecimento e tal. Ele começou a mudar o seu estado, né, emocional, começou a ficar mais equilibrado, mais compreendendo melhor aquele momento da vida dele, e tinha o acompanhamento, né, do neuro em relação àquele tumor, para poder ver como é que ia tratar e tal. E o tumor foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo e sumiu. E ele está aí até hoje sem nenhum problema. Então, veja como Bezerra tinha razão, né? Não poderia ser diferente. Nós somos usinas geradoras de saúde e de doença. Então, o que Joana está nos falando aqui, em outras palavras, é a mesma coisa, a mesma orientação. Né? Como nós temos que estar atentos às nossas emoções mais infelizes, para que possamos ajudar no equilíbrio e, consequentemente, na saúde, né? Nós mesmos. E aí, Mauro, vale a recíproca. Na mente sã, corpo são. Mas mente doente, corpo doente. Então, a recíproca é verdadeira. O equilíbrio mental é fundamental para termos saúde orgânica. Verdade. O Carlos tinha levantado a mão, depois baixou. Diga aí, Carlos. Era só uma curiosidade que eu fiz uma pesquisada. Parece que esse livro foi lançado em 92, né? Então, mais de 30 anos, e ela já chama atenção ali para a ansiedade, para o medo, para o pessimismo, tudo que está hoje de novo, né? Continua com a gente hoje. Verdade. E você acha que a ansiedade é uma doença contemporânea, da contemporaneidade?
Não vos ansieis pelo dia de amanhã, pelo que há de comer ou de vestir. Tem 2000 anos essa frase, meu amigo. A orientação, né? Porque o problema é muito mais, O problema existe anterior. desde sempre, né? É, Mas a orientação tem 2000 anos. verdade. Vamos, então, à nossa prece, por favor. Boa noite, meus amigos. Que possamos elevar nossos pensamentos, vibrar em favor da esposa do nosso irmão Ronald, que a espiritualidade amiga da nossa casa possa estar conosco essa noite, essa casa que nos acolheu, que nos orienta, que nos ajuda, que ilumine nossos irmãos Mauro e Valdenir na condução do estudo, que Jesus esteja conosco agora, durante o estudo e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Alão. Vamos, então, ao nosso estudo. A batuta aí está com o Valdenir. Vamos em frente. Obrigado, Carlos. Boa noite a Capítulo todos. 19, item 6, para quem se esqueceu. A fé religiosa, condição de fé inabalável. Condição da fé inabalável. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Acho que vale começar o comentário pelo final, né? Preconizar alguém a fé cega sob o ponto de crença é confessar-se impotente. E a fé cega, ao longo da nossa história, foi o que mais atrapalhou, digamos assim, as religiões, que mais atrapalhou a nossa evolução, porque nos impuseram, ao longo do tempo, uma fé sem ser raciocinada, uma fé imposta. Acredite porque é assim, acredite porque é assim que eu quero, ou porque é assim que Deus quer, e nunca nos explicavam, pelo menos dentro da minha percepção, até a doutrina espírita, nunca nos explicavam por que eu tinha que aceitar. E ele diz que a fé imposta gera fanatismo. E fanatismo é muito perigoso. Qualquer tipo de fanatismo é sempre muito perigoso. Mas o fanatismo religioso, na minha percepção, é mais perigoso do que o fanatismo dos torcedores de futebol, ou qualquer outro, ou políticos, ou qualquer outro tipo. Até porque a gente faz ou comete absurdos em nome de Deus. E foi isso que nós fizemos ao longo de muito tempo e, de certo modo, ainda fazemos hoje muitas coisas equivocadas apoiados na religião, apoiados na Bíblia. Então, a gente precisa ter esse cuidado de eu acreditar, sim, mas eu saber por que eu estou acreditando. E para saber o porquê eu estou acreditando, eu preciso conhecer. E aí, de novo,
a necessidade de estudarmos Kardec. E eu uso o verbo estudar, não ler. Ler, a gente lê Machado de Assis. Mas Kardec, Emmanuel, os evangelhos, nós precisamos estudá-los. Estudá-los, né, sistematizadamente, estudá-los com frequência, com seriedade, para podermos entender isso e e fazer essa diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Na época atual, na era das luzes, acho que não nos cabe mais, pelo menos para nós espíritas, não nos cabe mais uma fé cega. Ainda há determinadas filosofias religiosas, até determinadas correntes do cristianismo, que ainda têm essa ideia do acreditar, porque é assim que está escrito, sem entender o porquê. Acreditar porque Deus quer assim. Felizmente, a doutrina espírita veio nos libertar, ou pelo menos para mim, veio me libertar dessa situação, até da não crença, porque eu não acreditava, em função dessa apresentação, dessa imposição, de eu não poder estudar, de eu não poder deduzir, de eu não poder fazer as minhas ilações, digamos assim, ou as minhas deduções. Por isso, a doutrina espírita é consoladora, é esclarecedora, por isso é o consolador prometido, para nos esclarecer e nos orientar. Então, que nos esclareçamos, que nos orientemos para seguirmos ou para acreditarmos, mas sabendo o que estamos acreditando. Continuemos? Item 7. Disse vulgarmente que a fé não prescreve. Não Onde se prescreve. desculpa. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo, que os que dizem nada melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. O que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos da parte da maioria. Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. A fé, de novo, não se prescreve. A fé se adquire conhecendo, se adquire estudando. E precisamos fazer a diferença aqui entre a fé humana e a fé divina. Nós precisamos ter as duas. Nós precisamos acreditar na nossa capacidade de realização. E todo aquele que acredita na sua capacidade, na própria capacidade de realização, tem mais facilidades de superar dificuldades. Quando ele associa essa fé humana à fé divina, com certeza ele se fortalece muito mais. Mas, de novo, a gente vai ficar insistindo nisso porque é importante. A gente só consegue fazer essa associação, só consegue fazer essa dedução estudando.
conhecendo, deduzindo, tirando conclusões. Me permita aqui com um neologismo, logicando, né? Trazendo, colocando lógica nas nossas percepções. E a doutrina espírita é bem lógica. Ela nos traz esse clarear, digamos assim. Ela ilumina a nossa mente no sentido de entendê-la com mais facilidade. Então, como ele diz, a fé não se prescreve, mas ela pode ser adquirida por qualquer pessoa, por qualquer um. Mas é um processo. Ninguém dorme descrente e acorda crente. Ou o contrário. Acorda crente e vai dormir descrente. A gente precisa ir estudando, ir conhecendo, ir trabalhando. E as provas, no entanto, as pessoas que dizem que não tem culpa de não ter fé. Mas diz Kardec, as provas, no entanto, chovem ao redor. Por que foge de observá-las? E aí, de novo, é cada um de nós ler o texto, observar o texto, onde eu me enquadro. Né? Se é que eu me enquadro no texto. Onde eu estou enquadrado aqui. Porque as provas chovem ao nosso redor. Por que fugimos de observá-las? Da parte de uns, descaso. Não estou nem aí. É a parte do descrente. De outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. E da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior. Da maioria, o orgulho e ainda o egoísmo, como nos dizem os espíritos, a chaga que ainda está aberta, sangrando na humanidade. É a chaga da humanidade nos dias atuais, e sempre foi, até que deixemos de ser espírito de terceira ordem, é a chaga da humanidade. E nós precisamos tratá-la, precisamos curá-la. E como é que nós curamos essa chaga? Trabalhando, estudando, amando, servindo, fazendo bem, coisa que nós já conhecemos. Ainda temos uma certa dificuldade de praticar, mas com certeza já conhecemos. Então, não percamos mais tempo. Já perdemos muito tempo. Só de cristianismo nós já temos 2000 anos. Não sei se fomos cristãos esses 2000 anos, mas com certeza já tivemos algumas reencarnações como cristãos. E estamos repetindo equívocos e atrás de equívocos. Reencarnações atrás de reencarnações, cometendo equívocos. Diga aí, Carlos. Bom, Danilo, eu vou voltar um pouquinho, peço desculpa aí. É porque essa parte que ele fala, né, para não temer o progresso das luzes, dado que a verdadeira na obscuridade também não é a luz meridiana. Essa relação que ele faz de obscuridade é o nosso interior obscuro ainda? A Ou nossa não? ignorância. A nossa Nossa ignorância. ignorância, né? Ah, então beleza. O que é quando ele fala brilha a vossa luz, naturalmente ele está usando uma metáfora. Ele não está falando da luz elétrica. É a luz do meu conhecimento. A obscuridade é a nossa ignorância. É isso, Mauro? Com certeza. E eu só queria lembrar a todos, né, que a fé é algo que nós vamos desenvolvendo. Se nós esperarmos que alguém deposite fé em nós, nunca vai existir. Então, ela tem que ser construída dia a dia. Por isso o conhecimento é tão importante. Por isso Kardec fala da fé raciocinada. Que à medida que a gente mergulha com maior profundidade, empenho, dedicação ao conhecimento, ele vai nos dando elementos para robustecer a fé, que é a crença, né, verdadeiramente em algo. Então, temos fé na doutrina espírita por quê? Temos fé nos espíritos por quê? Temos fé em Jesus por quê? Esse porquê tem que ser respondido por cada um de nós, que é isso que vai nos dar segurança de crer nesse ou naquele segmento. Então, por isso que é tão necessário o estudo para que a fé se construa de forma robusta.
E não só a fé, né, Mauro? Outras virtudes são processos, né? E ninguém adquire a paciência de um dia para o outro, né? A paciência é outro processo a ser construído, é uma outra virtude a ser construída. A humildade é outra virtude a ser construída. Então, e se constrói trabalhando e estudando, conhecendo e praticando, não só teorizando, mas conhecendo a teoria e praticando. Então, todas as virtudes fazem parte de um processo que nós precisaremos passar por todas elas, por todo esse processo, até atingirmos esse nível de espírito puro, que aí sim teremos todas as virtudes incorporadas em nós, internalizadas em nós. Elas farão parte de nós quando chegarmos lá. Diga, Oswaldo José. De É, Jesus, né? de Jesus. É de Jesus. Assim, se o conhecimento, né, o estudo, ele estimula essa fé raciocinada, por que que a ciência tradicional, nós temos tantos estudiosos, né, mais os cientistas materialistas, né, que não, sem crença espiritual, vamos dizer, ateu, o que que faltaria para essas pessoas, para, vamos dizer assim, desenvolver essa parte? Ah, isso é Falta, fácil. falta humildade para começar, né? Kardec diz isso lá, né? Normalmente, inclusive, ele faz a pergunta, não sei se foi ontem, ou será o próximo estudo. Os fisiologistas, os biólogos, quanto mais estudam, têm uma tendência a ser materialista. Por quê? Porque olham só o aspecto material. Há alguns fisiologistas que dissecaram o corpo e disseram: eu não vi uma alma sair do corpo. Então, eu não acredito, e eu só acredito naquilo que eu vejo. Ainda é um pouco do Tomé, mas a gente precisa entender. Tomé, que era seguidor do Cristo, que era um dos apóstolos, precisou ver, precisou tocar para acreditar. A nossa ciência está dentro desse aspecto ainda de ser orgulhosa. Não a ciência, né? Mas os cientistas, ou alguns cientistas. Orgulhosos, vaidosos, nesse nível de prepotência também. Não admitir nada que não esteja dentro do meu campo de observação. Tudo que está fora do meu campo de observação não existe. E tem uma fala do Emmanuel, que eu acho muito interessante. Ele diz que nós vemos em termos material, o que nós vemos em termos de matéria do universo é apenas 5%. 95% da matéria universal está fora do nosso alcance, da nossa visão. Então, falta-nos para isso sentido. Está fora do sentido de visão. Então, por isso, eu entendo, e Kardec diz também, os espíritos dizem, que a ciência acaba formando o materialista em função do orgulho desses cientistas. Tem também o aspecto, Oswaldo, de que quando a gente fala que o conhecimento vai nos levar a essa construção da fé, tudo mais, nós temos vários segmentos do conhecimento, né? Então, o segmento das questões espirituais é todo um compêndio de novos conhecimentos, né, que precisa ser buscado. Se nós não buscarmos, nós continuaremos distanciados. Agora, o que tem acontecido? Cada vez mais o indivíduo está se espiritualizando e indo para as áreas de ciência. Então, isso é que vai fazer a ponte entre a ciência enquanto área do conhecimento e a questão da espiritualidade enquanto também área do conhecimento da modificação moral do indivíduo. Então, a ciência isolada desse recurso vai demorar muito mais para se aproximar das questões espirituais. E aí, sim, as pessoas que são envolvidas em pesquisas, né, os famosos cientistas,
também vão chegar a um ponto, pelas suas próprias construções enquanto indivíduo, de aproximação daquele conhecimento que está se buscando, e com esse outro conhecimento, uma vez conhecido, encontrando os pontos de contato entre eles. A neurociência, a psicologia, né? Essas serão áreas que vão vencer essa fronteira, acredito, mais brevemente, porque fala do indivíduo e vai descobrir coisas que não basta mais querer buscar resposta no corpo, porque ele já está totalmente decifrado. Como Kardec começou a estudar os fenômenos, né? Enquanto os fenômenos correspondiam ao que já se conhecia, não tinha novidade. Ah, mexer uma mesa? Ah, tá bom, mexer a mesa, a eletricidade mostra isso. Ah, não, magnetismo já explica isso. Onde está a novidade? A novidade começou a surgir quando começaram a ter respostas inteligentes a perguntas inteligentes. Aí falou, opa, peraí, a mesa não tem estrutura nervosa, não tem cérebro, não tem como responder isso. Então, algo age sobre a mesa e responde através dela. Esse é o ponto a ser observado. A ciência vai caminhar pelo mesmo princípio. Vai chegar um momento em que ela vai dizer assim, olha, não há resposta para isto no corpo. Então, há algo mais. E aí vai se abrir a janela para a aproximação da ciência e do espiritismo. Antes de passar para a Angélica, Oswaldo, eu me lembrei aqui de um texto do Hermínio de Miranda. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas é um livro que ele fala de experiência quase morte. E ele conta uma situação que é indubitável, é indiscutível. Porque nessa experiência quase morte, as pessoas estando em estado de coma, elas conseguem perceber uma opção de coisa. E aí a ciência vem dizendo, é neuroquímica, é isso e aquilo. Mas teve uma situação que um dos pacientes, em desdobramento, emancipado do corpo, saiu do corpo e viu um número em cima de um transformador elétrico lá em cima do poste. Coisa que ele não podia ver. Ninguém via. E quando ele voltou e começou a conversar com o médico, mas tem um número X em cima do transformador lá daquele poste, do topo do poste. Eles foram ver e o número batia. Então, é isso que o Mauro está falando. Vai chegar um ponto, não tem como eu não ampliar esse horizonte, como Kardec fez. Kardec abriu o paradigma. Né? Era só aquele quadradinho, tudo que está dentro desse quadradinho, fora do quadradinho, não é ciência. É para qualquer coisa. Então, ele ampliou o quadrado. Vamos ampliar esse espaço aqui e incluir aqui as atividades espirituais. Esse é o estudo que a ciência vai chegar, como Kardec diz. A ciência vai descobrir o espírito. Está perto disso. Está bem perto, com toda certeza. Diga, Angélica. Então, deixa eu ver se eu consigo me explicar. Consegue. Eu sou uma pessoa assim, eu acredito, não acredito, não, eu tenho certeza dos ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, que Jesus esteve entre nós, tenho certeza de tudo, né? Nos espíritos, na reencarnação, mas às vezes eu sinto assim a minha fé um pouco abalada. Eu sinto que eu sou uma pessoa que não posso dizer assim, eu tenho fé, como muitos dizem, nossa, eu tenho fé, eu acredito que isso, e na fala dela você vê que ela acredita. E eu tenho notado também que eu tenho me tornado cada vez mais cética com determinadas coisas. Então, o que eu escuto, né, o que eu ouço, né, o que eu leio, o que eu vejo, eu não tenho mais aquela crença que eu tinha, assim, eu ouvia as coisas e pensava naquilo, mas eu sempre fui muito racional em tudo. Eu sou uma pessoa racional, né? Apesar de eu ter muita facilidade de fazer o bem, eu gosto de estar no meio das pessoas, ajudando, trabalhos sociais, mas eu sou, assim, bem racional. E
ultimamente eu tenho assim ficado muito desencantada, desiludida com as coisas que às vezes a gente ouve, e eu fico pensando assim, será que é porque eu não tenho uma fé? Será que é porque eu estou deixando de acreditar tanto? Então, quando eu era uma pessoa que acreditava mais, que principalmente questões esotéricas, né? Eu lia sobre tudo, parece que eu era mais feliz, se é que se pode falar assim, né? Eu sofria, não sei se é esse verbo também, menos, eu era a pessoa mais leve. Para mim, aquilo dali era quase assim, mas deixa eu brincar com isso aqui, por exemplo, uma vez eu peguei um número de numerologia para ler, por curiosidade, né? E eu lembro que foi numa fase em que eu fiz uma cirurgia e eu tinha que ficar de repouso. Eu fiz numerologia de Deus e o mundo. Li o livro, aprofundei, fiz, né? Aí e eu ficava alegre com aquilo, achei tão bom, as pessoas me pedindo, né, para eu fazer, eu ficava deitada lá e fazendo. Agora, eu tenho certeza que isso não existe, que isso é uma bobagem, que não tem, como que a nossa vida pode ser guiada por número, por cores, né? Então, a cromoterapia, eu cheguei a trabalhar com cromoterapia num centro espírita. E eu acreditava naquilo, assim, mas hoje eu vejo que não tem sentido, não sei, né? Até pode ter, sei lá, posso estar errada. Mas quando a gente tem essa crença, eu, pelo menos no meu caso, parecia que eu era mais leve. Hoje, às vezes, eu me sinto um pouco carregada, pesada no que eu estou interpretando, né? Porque eu ando duvidando muito do que eu ouço, e muitas coisas assim, principalmente assim no espiritismo também, sabe? Não sei se eu Começando, me fiz explicar aí, se o psicólogo ou o espírita vai entender. Eu acho que começando pelo final, né? Quem disse que cromoterapia não funciona? Placebo funciona. E quando você vai fazer... como é que é a sua profissão, Ronald? Fisioterapia. Fisioterapia. Você vai fazer fisioterapia, você usa lá uma maquininha que emite um raio infravermelho para ajudar no seu processo. no aparelho, sim. Sim. E porque o aparelho não emite uma luz infravermelha que nós não vemos, e depois a luz que nós vemos está emitindo raios que está também nos atingindo. Não vejo por que isso também não funcionar. O ultravioleta, que Isso nós foi não vemos, comprovado bem? cientificamente, né? Que o infravermelho atua. Pois é. Se o infravermelho atua, por que o vermelho não atuaria? Né? Se o ultravioleta funciona, por que o violeta não funcionaria? E entenda bem, eu não estou misturando isso aqui com o espiritismo, são coisas distintas. Estou falando de uma prática, de uma ciência. Não vejo nada demais nisso, pelo menos eu não vejo. Tá? Não sou adepto da cromoterapia, não sou adepto de nada dessas situações. Mas não vejo como sendo uma impossibilidade. Agora, a outra sua fala, Angélica, eu percebo, por favor, se eu estiver errado, me perdoe, mas o que te atrapalha, ou que te deixa infeliz, ou está te deixando menos feliz, é que as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse. As coisas estão acontecendo no ritmo de Deus, digamos assim. Em última instância, no ritmo de Deus. Mas eu me lembro da minha paciente lá do consultório. Deus demora muito para resolver as coisas. E aí eu tiro das mãos de Deus e trago para mim, porque Deus demora muito. E nós precisamos ter paciência ou ter a compreensão para entendermos. O tempo de Deus não é o meu tempo. Me lembro aqui um trecho da carta de Pedro. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Vamos traduzir isso filosoficamente, aí cada um na sua interpretação, mas, sendo assim, nós estamos no segundo dia do cristianismo. É só o segundo dia, dentro dessa ideia da carta de Pedro. Então,
dentro da minha percepção, tá? De novo, o que é preciso é baixar um pouco a ansiedade e deixar que as coisas caminhem, as coisas que eu não posso mudar, que elas caminhem naturalmente. Porque muitas vezes nós queremos mudar as coisas e não temos potência para tal, não temos competência para tal, não temos autoridade para tal. E nós não podemos mudar, nós precisamos aceitar. E Mas entender. isso não está ligado à fé? A fé é um processo. Como o Mauro lembrou agora há pouco, nós falamos. A fé é um processo. Ela vai se fortalecendo, mas faz parte de um conjunto. Nós não somos estanques, gavetinhas separadas, escaninhos separados. Nós somos um todo, um ser holístico. Então, à medida que eu vou fortalecendo um aspecto, eu vou fortalecendo o outro também. Mas entendendo, há coisas que estão fora da minha capacidade de compreensão. Lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá: podemos entender os mistérios de Deus? Não. Falta-lhes para isso sentido. Então, nós, seres ainda de terceira ordem, espírito de terceira ordem, temos 5 sentidos somente. Quantos sentidos tem um espírito puro? Sei lá, 1 milhão, não sei quantos. Enquanto nós tivermos 5 sentidos, nós vamos ver, ter tato, paladar, audição, olfato. É isso que a gente vai ver. Então, se não cheirou, se eu não toquei, eu não vi. Não existe. E aí é crença. É dedução. É lógica. Eu estudei e entendo que tem que haver um processo. Tem que haver alguém que comanda tudo isso. Eu já... não foi aqui, foi no outro grupo que eu falei. Lembrando aqui o Eurípides Barçanufo, lá no colégio Allan Kardec, que é a recomendação de Maria, que ele ensinasse o Evangelho, mas ensinasse também a astronomia, para a gente ver a grandeza de Deus. O Sol é uma estrelinha pequenininha, quinta grandeza, diante de outras estrelas maiores. Existe esse universo infinito. A estrela tem que olhar milhões de anos-luz para chegar lá. Então, tem alguém que comanda tudo isso. Quem? Jeová, Deus, a Javé, e, sei lá, dá o nome que quiser. Mas aí é crença. Ao longo do tempo, é você deduzindo. Crença, mas não é cega. É deduzindo as consequências do seu estudo, da sua leitura. E entendendo, a ansiedade nos atrapalha em tudo. Principalmente a ansiedade mais exacerbada, a gente chama de patológica. Isso realmente cria-nos dificuldades, bastante dificuldade. Então, tenha paciência com você mesmo. Não seja ansiosa, não esteja ansiosa para querer adquirir a fé plena. Talvez nessa encarnação não seja o caso. Eu queria acrescentar a fala do Valdemir ao que a Angélica trouxe. Não sei se é o caso dela, não estou falando de maneira geral, né? Generalizada. Muitas vezes nós queremos construir a nossa fé baseado em pessoas. E aí a decepção normalmente é grande, né? Então, quando a gente busca esse caminho, né, construir a fé diante de pessoas, seja ela quem for, nós fragilizamos em muito o processo de construção da fé. Porque se aquela pessoa falhar com aquilo que eu usava como alicerce da minha fé, eu derrubo toda a construção que foi feita até ali. E o que é pior, abre-se um novo processo, que é da desconfiança. E aí a gente está no mau caminho mesmo, porque a gente vai demorar demais até encontrar alguém que mereça a minha confiança e eu comece o processo novamente da construção dessa fé. De novo, erradamente, porque não devemos construir nada em cima de pessoas. Okay?
nem o Cristo. A gente não crê em Jesus por Jesus como pessoa, mas sim os seus ensinamentos. Então, os ensinamentos é que fazem com que eu reflita, com que eu queira absorver aquele conhecimento para a minha vida. E tem ele como modelo. Entendeu? Ah, não, ele conseguiu. Ele comprovou tudo aquilo que ele nos disse, ele comprovou que é possível alcançar. Então, eu também sou capaz de. E começo esse processo de robustecer essa crença de que eu sou capaz em mim. Quanto às questões da terapia, né, eu concordo com o Valdemir em parte, no que diz o seguinte: as terapias, elas existem, e como ele mesmo falou, o placebo ele é capaz de promover em mim uma alteração de ordem psicológica que me faça com que o meu organismo responda de forma diferente. Né? O próprio Bezerra trouxe o caso lá da pessoa que não tinha dinheiro para comprar o remédio, ele já tinha dado até o anel de formatura para outra pessoa, né, poder comprar as coisas, ele não tinha mais o que dar. Ele falou: Você confia em Maria? Em Maria? Ele falou: Confio. Então, vem cá. Pegou o jornalzinho, cortou o jornalzinho em pedacinhos. Falou: Você vai tomar um pedacinho desse papel aqui por dia. E o cara ficou bom. Então, veja que, desde que a gente construa em nós um objeto de fé, né, um propósito de fé, e leve aquilo com seriedade, isso é possível de construir em mim um processo de mudança. E esse processo de mudança também arrasta também as mudanças que forem associadas àquele processo. Por que eu disse que eu concordo parcialmente com o que o Valdemir falou com relação à cromoterapia? E eu tenho certeza que ele vai concordar comigo também. Casa espírita não é lugar de terapias, sejam elas quais forem. Não é o fórum. Nós temos, às vezes, o mau hábito de permitir práticas que não são afetas, nem têm contato com a doutrina espírita, dentro da casa espírita, na busca de pessoas. Ah, não, se tiver isso aqui, a casa vai encher. Se tiver aquilo ali, a casa vai encher. E não é esse o propósito da casa espírita. Então, terapias existem muitas, existirão ainda muitas outras que virão, mas nós precisamos fazer a devida separação. Né? E a questão da decepção, Angélica, somando o que o Valdemir já falou, talvez seja isso, né? Você esteja se decepcionando com pessoas. E aí isso realmente é um castelo de cartas que nos prejudicam bastante nesse processo. Ok, obrigada. Diga, Ronald. Corroborando, reforçando aquilo que o Mauro falou, né, em cima da dúvida do Oswaldo, realmente os cientistas, não digo cientistas, mas o pessoal da área de saúde, da área da psicologia, já hoje em dia, já acredita, já tem uma fé mais raciocinada. O Valdemir deve saber, daquele, acho que era psiquiatra americano, né? Dr. Brian Weiss, Vai, que vai. Brian Weiss, tratou a paciente durante anos com a medicação e não resolvia nada. Até que quando ela começou a contar histórias de vidas passadas, e ele que era cético na ciência, ele não aceitava essas coisas, ele começou a pesquisar, começou a ver e começou a obter resultados. Daí para frente, ele passou a acreditar, a ter fé em vidas passadas, a reencarnação e todo aquele processo não mal resolvido lá atrás, enfim. Aí ele mudou. Então, quer dizer, o pessoal da área de saúde já tem já uma visão diferente. Eu participei, inclusive, de um seminário médico, foi até aqui na ilha, que os médicos eles falavam que fizeram uma pesquisa dentro do próprio hospital. Uma ala, eles tratavam somente com as medicações. E a outra, além das medicações, eles faziam um ciclo de prece.
Pois o resultado daqueles que faziam preces, logo, logo tiveram alta, e aqueles que não o faziam permaneceram no hospital. Em cima disso, o que eles fizeram? Antes de cada cirurgia, ele reunia todo o corpo cirúrgico. Antes de começar, vamos fazer uma prece, porque não sabemos, o paciente não é nosso. E dali para frente, segundo ele, nunca mais perderam pacientes nas cirurgias que fizeram. Eu achando que esse médico era espírita, para minha surpresa, ele era do hospital evangélico. Então, quer dizer, o pessoal da área de saúde já tem uma visão assim diferente, já tem uma fé mais raciocinada, não é isso? Perfeito. O nome do livro é esse, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Ele tem alguns livros escritos, né? Esse é o mais famoso, mas ele tem alguns famoso. livros escritos que vale a pena, quem quiser pesquisar, é Brian Weiss, com W. Né? Vale a pena pesquisar. Diga aí, Carol Rodrigues. Tinha uma pessoa na minha frente, acho que ela desistiu, mas também eu esqueci quem era, não guardei. Eu também, realmente tinha mesmo, não sei quem. Alguém está Cristina. Cristina Braga. Era a Cristina. Desistiu, Cristina? Diga Não aí. vou falar. Diga. Então, essa questão da cromoterapia. O meu pai, ele teve câncer, né? Faleceu, mas ele teve câncer. E na época que ele teve câncer, eu trabalhava mediunicamente numa casa espírita e eu trabalhava na área de cura. E com relação a essa coisa da cromoterapia, na época, uma menina falou para mim, Cristina, por que você não faz em casa a cromoterapia com seu pai? E eu fiz, e junto com, lógico, o tratamento de saúde espiritual. E eu acredito na questão de que, acho que quando você faz alguma coisa com fé, né, aí vem a questão da fé. Eu acho que ela é positiva, né? Então, meu pai, ele, depois que descobriu, ele ficou 10 anos ainda, né, com a doença. E meu pai, ele teve todo o processo, assim, de como eu não optei por não fazer a quimioterapia nele, na época, junto, né, com a minha mãe e ele, a gente chegou a essa decisão, e ele só tratou espiritualmente e com a cromoterapia. E meu pai teve todo o processo como se ele estivesse fazendo químio. O cabelo dele foi ficando branco, ele perdeu todo o pelo do corpo, e aí depois, quando ele teve uma melhora, o pelo cresceu, o cabelo ficou, em vez de branco, voltou a ser grisalho com preto. Então, acho que a fé é a coisa mais importante que tem. Hoje eu estou passando por um problema que eu sinto minha fé abalada, mas eu já tive muita fé. Então, acho que quando a gente está no propósito de trabalhar, de se doar, eu acho que essa fé ela se revigora, né? E hoje eu estou afastada um pouco dessa parte espiritual e eu acho que isso me enfraquece. Então, acho que isso também é importante para a nossa fé. É isso que eu queria falar. O que nós falamos aqui, Cristina, eu concordo com você, é que essas práticas não são espíritas. São práticas para serem feitas, sei lá, em qualquer ambiente apropriado, mas menos na casa espírita. A casa espírita, a terapia da casa espírita é a terapia fluídica. É o passe, a água fluidificada, essencialmente. Tá? E agora aqui, entendemos. Não, então, eu não fazia isso na casa espírita. Sim, Eu eu fazia entendi. em casa. Eu entendi. Eu só estou assim. É só que eu entendo assim, que eu acho que não que vai se fazer dentro da casa espírita, mas que eu acho que quando você tem fé e faz alguma, eu entendo assim, né? Não sei. Eu acho que tudo colabora para que seja positivo. Nós falamos do placebo, que o Mauro lembrou aí. Então, se funciona, e funciona muito. O nosso psicológico é capaz de coisas, a nossa mente é capaz de coisas maravilhosas. Obrigado, Cristina. Agora sim, Carol, chegou a sua vez. Então, Até esqueceu já, né? não esqueci não. Eu tô pensando como eu vou dizer, eu não consigo entender muito bem essa questão da fé raciocinada.
A minha fé, ela é 100% sentida. É como se fosse, é algo que vem de dentro para fora, sabe? É, ela nunca se abala, claro que se abala. E eu tenho muito a agradecer, e no final das contas eu acho que isso acaba aumentando a minha fé, porque todas as vezes que eu percebo eu me questionando alguma coisa, poxa, mas será que isso é assim mesmo? É, acontece alguma coisa como se me relembrasse, reavivasse a minha fé. Eu não vejo isso que eu, vamos colocar isso entre aspas, isso que eu sinto como uma fé raciocinada, porque eu simplesmente sinto, né? E às vezes eu percebo que quando eu começo a questionar, quando eu começo a raciocinar, digamos assim, em cima, acontecem coisas que meio que aumentam o meu sentimento e automaticamente eu paro de questionar, paro de raciocinar. Isso é normal? Não que seja normal, mas é normal e é normal, mas é assim, é isso, o meu raciocínio, a minha fala tem algum sentido? Tem. O sentimento pode ser passar pelo crivo da razão. Eu sinto, mas por que que eu sinto? Eu acredito que é um sentimento, é uma fé, mas por que que eu acredito? Por que que eu acredito em Deus? Porque não há efeito sem causa. Há um axioma na vossa ciência, dizem lá os espíritos, que diz que não há efeito sem causa. E se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa também há de ser. É o que estava falando agora do universo, da astronomia. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de, pelo menos, ler alguma coisa sobre astronomia. Tem que ter um criador disso tudo. Tem que ter uma inteligência grandíssima, grandiosíssima. Sei lá qual é o superlativo que eu vou colocar aí, que comanda tudo isso, que cria, que criou tudo isso, que mantém tudo isso. E que eu sou tão pequeno que ainda não tenho capacidade de entender plenamente. Mas deduzo que há uma inteligência, e acredito nessa inteligência, a partir da minha dedução. Mas é um sentimento. A fé é um sentimento. Como diz Kardec aqui nesse mesmo capítulo. Fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão em qualquer, frente a frente, em qualquer época da humanidade. Você acredita? Por que eu acredito? Eu acredito por isso, por isso, por isso, por isso. Como dizem os espíritos, acredite em Deus, mas saiba por que você está acreditando. Não é porque alguém disse, como dizem os nossos irmãos evangélicos, e sem crítica. Por que que uma criança de 3 anos toca piano perfeitamente bem? Ah, é um presente de Deus. Eu também queria esse presente. Por que que ele não me deu? Então, dentro do processo da reencarnação, eu deduzo. Aí eu deduzo reencarnação. Eu vou deduzindo as coisas pela ciência da observação. Eu entendo assim, tá, Carol? E isso me facilita enormemente, facilitou enormemente a minha vida. Agora, eu não vou dizer que ela está consolidada, mas pelo menos já tem alguns pontos de apoio que me ajudam bastante. Carol, pegando esse gancho, né, e emendando com a fala da Angélica, se não fosse assim, como o Valdemir exemplificou muito bem, a outra forma seria como? Ah, porque fulano falou. Não é isso? Por que você crê nisso? Ah, porque o fulano falou. Ou o Papa falou, Eu o ouvi uma pastor palestra falou, e ele falou isso na palestra. entendeu? Então, aí está a diferença. Claro que a fé ela é para ser sentida, ela é para ser sentida, mas tem que ser compreendida. Por isso que a gente fala que o conhecimento vem antes. Então, eu entendo, ou a gente faz o caminho, né? Como ele falou,
Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Muito bem. Então, se o universo existe, alguém criou, óbvio, né? Por que Maria falou para Eurípides ensinar astronomia e não astrologia? Hoje tem muitas pessoas que não saem de casa sem ver o signo. O que está dito além do meu signo? Onde isso tem lógica para nortear a vida de seja quem quer que seja? Respeitando quem crê, quem se baseia nisso, né, norteia a sua vida sobre isso. Mas não tem nenhum fundamento. Agora, entender que os astros existem, entender a grandeza deles, nos remete à sua criação. Entende? Aí está a questão. Então, a fé raciocinada é nesse sentido, de eu entender o porquê das coisas. Quando eu entendo o porquê das coisas, aquilo robustece a minha fé. Então, eu não fico ali engasgado. E aí, de novo, aquilo que eu falei para a Angélica. Ah, eu creio porque o Papa falou. Tá bom, o Papa falou. Aí amanhã o Papa fala outra coisa sobre o mesmo assunto. E aí, agora? Antes eu acreditava em A, e agora eu tenho que acreditar em B. E essa pessoa que é tão falível quanto eu, né? Se ela for lá e pisar na casca de banana, como é que eu fico? Se eu baseei a minha construção de fé nas palavras daquela pessoa. Então, isso que a gente tem que se desvincular. A construção ela é individual. Então, Carol, Angélica, eu, Oswaldo, Valdemir, cada um de nós, diante dos mesmos recursos que estamos aqui, colhendo os mesmos recursos, vamos trazer para dentro de cada um de nós as construções que nós vamos adotar, né? A depender da situação em que estamos vivendo, no ponto evolutivo que estamos, né? Então, é esse o ponto da construção da fé raciocinada. Kardec colocou muito bem. Para que a gente possa fugir do fanatismo, o antídoto é estudar, é conhecer, é compreender, é trazer lógica para as questões que nos norteará a nossa vida. E aí, Mauro, me permita lembrar uma crença nossa, que foi crença, porque alguém disse que era assim, e alguém disse até com certa razão. Era o conhecimento que se tinha. Mas era do geocentrismo. Nós acreditamos durante séculos que até que o Sol girava em torno da Terra. Até que Galileu aparece e bota uma luneta. Uma luneta bem primitiva, né, para os dias de hoje, mas bem primitiva. Não é o contrário. A Terra é que gira em torno do Sol. Isso é observação, isso é acreditar sabendo por que está acreditando, porque eu vi. Claro, eu não vou, eu vi Deus? Não, mas eu deduzo Deus. Ele também não viu o Sol, mas em função de várias situações, ele deduziu. A Terra gira em torno do Sol, não o contrário. Isso é dedução, isso é raciocínio. E também é sentimento. A gente vai alicerçando esse sentimento de fé, de amor, de coragem, de esperança, paciência. Sim, a gente vai alicerçando isso com o conhecimento, com o trabalho. Por isso que os Espíritos dizem que o conhecimento intelectual precede ao moral. Primeiro eu sei, primeiro eu aprendo, para depois eu fazer, depois eu praticar. Tudo bem? Carol ficou pensativa aí, né? Continua? Acabamos o tempo. E acabou o tempo. É, São 22. paramos no parágrafo em certas pessoas. Isso. A gente recomeça nesse parágrafo aí na semana que vem. Continuando falando da fé. Semana que vem é 19. Inclusive, no próximo parágrafo, vai falar isso tudo que
Por que que em certas pessoas existe essa facilidade de assimilar, né, essas verdades e em outras não? É. E na próxima segunda-feira a gente o Kardec vai responder a pergunta do Oswaldo. Próxima segunda-feira, Kardec responde pessoalmente lá, Oswaldo. Ah, tá bom, então. Vocês pararam em que pergunta ontem, pessoal? 861. 861. Vamos recomeçar da 861. 861. Ok. Vamos, então, à nossa prece. Como falamos no início do nosso encontro, vamos volver os pensamentos aí para a esposa do nosso irmão Ronald, para o neto da nossa irmã Regina, nosso querido Francisco, para que eles possam receber, segundo a misericórdia divina, os recursos necessários e permitidos para os seus estados, para que se cumpra a vontade superior do nosso Pai Celestial, mas que a nossa rogativa seja de amparo, de sustentação, de reequilíbrio, de saúde, para que nós possamos conduzir os nossos dias até assim quando Deus assim o permitir. E assim, Jesus amigo, aqui estivemos reunidos em teu nome e te agradecemos, mestre, todo o conhecimento que foi compartilhado, levando-nos às reflexões tão necessárias para que possamos enxergar a vida com o teu olhar. Fortalece-nos, Senhor, em nossas fraquezas, dá-nos a fortaleza de ânimo para seguirmos em frente, e em tuas mãos depositamos as nossas rogativas de saúde, de reequilíbrio para a esposa do nosso irmão Ronald, para o nosso querido Francisco, neto da nossa irmã Regina, e para tantos outros que nesse momento passam pelas nossas telas mentais, que os teus mensageiros de amor e bondade possam levar o teu eflúvio de amor a cada um, e em cada um se cumpra a tua vontade, Jesus. Que a tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que tu possas nos despedir em paz e serenidade na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.